aí, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tá, a gente saiu de uma semana de limbo e a gente tá numa semana de super produtividade. Inclusive, vocês vão ganhar uma playlist aí num canal secreto, de grátis. E que talvez vocês gostem muito. Mas eu vou esperar encorpar um pouco mais, ter um pouco mais de volume para começar a falar sobre isso. Eu não vou sossegar enquanto eu fizer esse vídeo, então eu tô fazendo esse vídeo por uma necessidade, por uma angústia de não deixar vocês fazerem besteira aí. É, Imagina uma caixa de um feed Schrödinger. Não sei como que lê o negócio lá. Não tem aquela parada do gato de Schrödinger. Enquanto você não abre a caixa, ele tanto tá morto quanto vivo. E aí você não sabe qual é. E quando você abre a caixa e olha, aí você descobre. É como se você rolasse o dado na hora que você abre a caixa. Isso faz o menor sentido para mim. Física não faz o menor sentido. Enquanto tiver Andersons no mundo para resolver os paranoias de física e me explicar depois, para mim tá de boa. Não quero me aprofundar nisso. E tem o feed Schrödinger, tem um fundo assim que a gente não sabe se ele é bom ou se ele é ruim. E o que você faz quando você vê que dentro de uma caixa tem um fundo que pode ser bom ou pode não ser bom, e o preço dele tá caindo? Você compra ou você não compra? Isso daí é você que tem que dizer, porque tem que ver o quão vida louca você é. E eu sou vida louca, mas eu não gosto de comprar o que não dá pra saber o que é. Eu acho que vocês, e isso é uma satisfação enorme, isso é uma satisfação enorme. Muitos de vocês entenderam qual que é os paranauê da minha tese de investimento, qual que é a minha estratégia de investimento, e não só alguns de vocês estão seguindo o meu caminho e fazendo igual, e isso me dá um medinho, assim, mas vocês estão compartilhando comigo aquilo que vocês estão encontrando. Cara, Luiz é um cara que me mata de orgulho, fala, cara, eu ajudei a acordar esse cara, e agora ele tá voando e tá aprendendo e tá instigado e tá estudando e tá melhorando a visão que ele tem da coisa. Isso me dá tesão. Isso você fala, cara, que da hora. Porque não só ele tá aprendendo pra ele, mas ele tá aprendendo pra mim também. E ele vem e fala assim, cara, olha esse fundo aqui, o que você acha? E aí eu descubro coisas que eu não fazia a menor ideia que existiam e que eu não descobriria sozinho. Então a gente tá formando uma comunidade aqui muito saudável. E aí ele me trouxe um muito polêmico, que eu não quero colocar na descrição do vídeo, porque eu não quero que pessoas encontrem esse vídeo por estarem procurando conteúdo sobre esse fundo, né? Quer dizer, eu saboto o crescimento desse canal o tempo inteiro. Eu quero falar sobre esse TGAR11, né? TGAR11, TGAR11, porque ele parece que se aplica à minha tese de comprar coisa ruim por um preço horrível, mas tem um risco embutido nele que é muito grande que eu quero compartilhar com vocês. Então, se você seguir a playlist de dinheiro, eu não sei se lá a gente tem conteúdo sobre emissão de cotas. E eu não sei. Mas eu vou ter que explicar muitos conceitos aqui, né? Então vamos explicar esses conceitos. Imagina que o fundo, ele um belo dia, ele falou: eu tô vendo uma oportunidade e eu quero aí que você me arrume 300 milhões. Se você. Pera, quero aumentar o zoom disso aqui. Assim fica bom, porque aí eu consigo escrever. O fundo ele chega para você e fala: tio, eu tô vendo uma oportunidade aqui, ó. Para começar esse negócio, eu preciso de 300 milhões. O cara falou: me dá 300 milhões que vai dar bom. Por que eu preciso de 300 milhões? Porque eu descobri um negócio muito foda, que a gente vai comprar terreno, a gente vai comprar material de construção, a gente vai contratar engenheiro, arquiteto, pedreiro. Tem que ser muito doido pra querer contratar pedreiro nesse mundo. E a gente vai construir umas casas, e daí depois a gente vai vender essas casas, e com esse dinheiro a gente vai comprar mais terreno e vai construir mais casa. E se você não assistiu Terra Nostra, do Matheus e da Ana Paula Arósio, você se fodeu. Mas é isso, esse é o negócio. E você constrói casas, condomínios, prédios de uma hora para outra? Não, você não constrói de uma hora para outra. Mas o cara falou assim: olha, vale muito a pena, porque o lucro advindo disso daqui, ele é muito bom. E a gente pode, com esse capital aqui, lucrar um outro capital aqui. Né? E esse dinheiro aqui, ele pode ser muito bom. Para ficar fácil de fazer a conta, a gente vai fazer uma coisa um pouco acima do mercado. Então, se a Selic ela tá 15%, a gente vai colocar, sei lá,
22%. Então, eu tô vendo, o povo metido da Faria Lima vai falar uma oportunidade de upside. E que porra é essa? Isso daqui é uma oportunidade de ganho. Eu tô vendo uma oportunidade de ganho de 66 milhões. Então, é por isso que eu quero que vocês me deem esse dinheiro. Aí você fala, cara, mas eu sou um mero Uber, como que eu vou conseguir fazer isso? Não tem problema, não tem problema, porque a gente vai dividir isso daqui. A gente vai dividir isso daqui em 300 mil cotas. Não, em 3 milhões de cotas. A gente vai dividir isso daqui em 3 milhões de cotas de 100 reais. Vezes 100 reais. Então, se você tem 100 reais, você compra uma cota do meu fundo. Aí você vai ter 3 milhões de avo desse fundo aqui. E você vai ter 3 milhões de avo desse. Pera. Posto tudo errado. Esse zero não aqui. Porque é 3 milhões de cota vezes 100 reais. Essa é aqui a conta. Então, se você comprar uma cota disso daqui, no final da obra você vai ter 3 milhões de avos. 3 milhões, eu sei, é que eu não gosto de plural. Desses 66 milhões. Mas é isso. É tudo seu? Não. Porque daqui eu vou tirar a minha taxa de gestão. É 300 milhões, só que 1,5% ao ano é meu. Então, entenda que 4 milhões desses 66 milhões aqui é do papai. Por quê? Porque, porra, eu mereço. Por que eu mereço? Porque eu fui lá, eu escolhi o terreno, eu comprei todo o material de construção, eu contratei todos os pedreiros, eu fiquei vendo os pedreiros trabalhar, eu fiquei dando chicotada nos caras que era preguiçoso. Só de conversar com o pedreiro eu já mereço 3% do patrimônio ao ano, mas eu tô pedindo 1,5 só. Tá. Então, desses 66 milhões, eu vou ter que te dar 4 milhões e meio. Ainda sobra 61 milhões e 500, alguma coisa assim. Disso daqui, a gente vai... Não vai ter imposto, não vai ter um monte de coisa. Só que essa obra, ela vai levar 3 anos para terminar, por exemplo. Né? Ou um ano para terminar. Independente. Esse dinheiro todo, eu não vou jogar de uma vez na tua mão. Por que eu não vou jogar de uma vez na tua mão? Porque eu tenho que dividir essa distribuição de uma maneira que você receba dinheiro todos os meses. Por quê? Porque quem compra fundo imobiliário gosta de renda mensal, porque o brasileiro foi educado a ter renda mensal. Então eu vou pegar esses 66 milhões, menos a taxa de administração, menos a inflação, porque a inflação está comendo dinheiro daqui também. Então, você pode entender que uma parte desse dinheiro aqui vai ser só para amortizar a inflação. E o que sobra desses 66 milhões, eu vou dividir pelo tanto de tempo que essa obra durar, para eu poder ir te dando dinheiro para você ir ficando feliz. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar eu tenho que vender todos os imóveis para ter o dinheiro para começar a distribuir para você. E mesmo assim, como fundos imobiliários gostam de trabalhar como reloginhos, a gente vai pagar desde o começo da abertura do fundo, que não deixa de ser uma amortização. Eu estou devolvendo dinheiro que não é fruto de yield, não é fruto de lucro, é fruto do capital, que eu deixei separado aqui para já ir te pagando cotas a longo tempo. Em uma situação ideal, o que vai acontecer? Vai acontecer que isso daqui vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Quanto tempo demorou para a obra ficar pronta? 3 anos? Eu sei que tem distorções, né? Se você for na minúcia da matemática, aqui não vai dar certo porque eu sou de humanas. Mas o ponto é, investi, construí, vendi, lucrei, tirei a comissão do administrador, tirei a inflação, distribuí esse rendimento todo ao longo de todo esse período aqui. Então, essa distribuição aqui, teoricamente, ela deveria, nem sempre ela deveria ser distribuída durante todo esse período aqui. Por quê? Porque durante todo esse período aqui, você fica recebendo o lucro do período anterior e o dinheiro do principal, porque eu investi 300 milhões, eu saquei 366 milhões, 66 milhões eu joguei a inflação aqui, ó. Essa inflação ela vai incorporar isso daqui é do gestor. Então aqui eu vou ter 300 milhões mais inflação. Aqui eu vou ter 300 milhões mais inflação.
e vamos jogar que a inflação desse período foi 300 milhões, vamos colocar 6,5%. Então, eu vou ter que ter 319 milhões aqui, só por causa da inflação. 319 milhões e 500 aqui, só por causa da inflação. E logo, essa cota aqui que você tinha, ela deixa de valer 100 e ela vai valer o proporcional a isso. Ela vai valer 103, 103, 166. Isso daqui vai para 103, 166, vai dar mais ou menos isso daqui. Eu tô fazendo conta de cabeça e eu sou de humanas. Não se apegue à precisão dessa conta, por favor. Beleza, então nesse esquema aqui, correu a inflação. O meu capital está corrigido pela inflação. Eu continuo sendo dono de uma cota, valorizou um pouquinho a cota. Paguei a comissão do gestor, a inflação corrigiu e fez esse principal chegar aqui. Então, a gente vai construir outros prédios com esse dinheiro, das vendas desses outros prédios aqui. E, teoricamente, a gente vai conseguir mais 67 milhões, que desses 67 milhões, de novo, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pagar a comissão de gestor, a gente vai descontar a inflação que vai incorporar esse fundo aqui, e toda essa gordura aqui, toda essa carne, toda essa maravilha de dividendo, eu vou dividir pelo próximo período da próxima obra, para quê? Para que durante todo o tempo em que eu estiver construindo uma obra aqui, ao longo de todo esse período, esse rendimento aqui seja distribuído aqui, para que essa galera aqui fique feliz. Um fundo de incorporação, desenvolvimento, um fundo de equity, ele deveria funcionar desse jeito em situações ideais. E se você pega um fundo que tem 10 anos, que já passou por 5 ciclos desse daqui, que já passou por 4 ciclos desse daqui, ele te manteve o valor patrimonial, ele pagou toda a taxa administrativa, ele manteve a correção da inflação. Ou não, ela te deu isso em dividendo, porque dá pra fazer isso também. E ela começou, só que as obras vão ficar cada vez menores, você concorda? O dividendo maior, só que a obra vai ficar cada vez menor. E se você quiser a proporcionalidade do que você tinha antes, você tem que comprar mais cotas. Então, esse fundo aqui, se ele fosse antigo e se ele estivesse trabalhando ainda com o dinheiro original dele, ele seria um fundo foda pra caralho. Porque pra você sobreviver com o desenvolvimento no Brasil, você tem que ser um herói. Por quê? Porque o preço dos materiais é incerto, o preço da mão de obra é incerto, tudo na vida é incerto e você não sabe por quanto que você vai vender também, porque você não entende a demanda disso. Esse fundo ele seria maravilhoso se ele funcionasse somente dessa forma. E aí ia ser lindo. Porém, nem tudo é simples, né? E vamos supor que a taxa desse cara, quanto que é? É 1,5% o capital do fundo todos os anos. Então, como que quando a obra está difícil de dar lucro, como que ele aumenta o lucro dele? Ele tem duas maneiras de melhorar o lucro dele. Porque quando ele é exímio na economia dessa obra e entrega um resultado muito econômico para o fundo com um lucro muito grande, ele pode até cobrar uma taxinha de performance. Ou seja, performei bem, ganhei mais dinheiro do que vocês esperavam e eu quero 20% desse a mais aí que eu gerei de riqueza que você nem esperava que você fosse ganhar. E o cotista geralmente paga isso feliz da vida porque ele ganhou mais dividendo do que ele esperava. Mas você concorda que esse adicional, se você está tendo um yield de 6% ao ano, vai ser, e teve 7%, vai ser, sei lá, 20% de 1%, e vai ser uma coisa pequena, mas existe uma maneira de você aumentar muito a rentabilidade da gestão, que é aumentar o volume da riqueza que o fundo tem. Então vamos supor que está tudo redondinho com esse fundo e ele está conseguindo manter o valor da cota em R$100. Porque ele está conseguindo manter o valor da cota em R$100, o que ele faz? Gente, peguei o dinheiro dessa obra, a gente vai fazer a próxima obra. Só que eu estou vendo muita oportunidade do mercado. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova emissão de cotas, porque eu quero captar mais dinheiro do mercado, porque eu estou olhando para o mercado e eu estou vendo mais oportunidade. Então, a primeira emissão, ela foi de 300 milhões. E agora eu quero fazer uma captação de 1 bilhão.
Por quê? Porque eu sou foda, porque eu sou bom, porque eu sei comprar, eu sei desenvolver, eu sei incorporar, eu sei ter lucro. E se com 300 milhões eu tô fazendo esse trabalho exímio aqui, com 1 bilhão eu vou gerar mais ainda. Eu vou gerar mais ainda uma gordura ainda maior que vai fazer com que você tenha ainda mais lucro. Então daqui a gente vai tirar a taxa da gestão. Então vamos fazer a conta da taxa da gestão. Ele e o que, que ele fez? Quem era cotista aqui tinha uma cota, tinha 3 milhões de avos desse fundo. Aí aqui, os caras, eles fizeram a conta. Agora queremos 1 bilhão, porque a gente tá otimista e confiante. Agora a gente tem 1 bilhão de reais. Eu vou querer, então, 100 milhões de cotas. Peraí. Posta de humanas. 10 milhões de cotas. 10 milhões de cotas vezes esses mesmos 100 reais. Esses mesmos 100 reais. Então, um fundo que tinha 3 milhões de cotas, ele passa a ter 13 milhões de cotas, e ele deixa de ser um fundo de 300 milhões e passa a ser um fundo de 1,3 bi. De 1,3 bi. Então, agora ele pode fazer mais prédios simultaneamente, mais conteúdo, mais condomínios simultaneamente, e ele pode reinvestir esse dinheiro numa obra similar, ele pode investir isso daqui numa obra de 1 bilhão, ou ele pode somar as duas coisas e começar uma empreitada de 1,3 bilhão. E aí você agora tem 13 milhões de avos desse fundo, e você está recebendo 13 milhões de avos de todo o rendimento que esse fundo gera, ao longo de todo o ciclo que ele leva para fazer. E aí ele começa uma obra de 1 bilhão e 300. E no final você vai saber quanto que ele lucrou. E no final ele vai te distribuir esse lucro que ele gerou. E aí no final ele vai falar, tirei a minha comissão, paguei todos os seus dividendos, estou com 1 bilhão e 300 milhões, corrigido pela inflação, e agora a gente vai começar uma nova obra para a gente ganhar ainda mais dinheiro. E aí tá todo mundo recebendo os dividendos desse fundo e falando, cara, esse fundo é bom mesmo, pagou direitinho durante todo esse tempo. Então, é um fundo bom, e se você quiser comprar isso na B3, você pode comprar por 100 reais. Ele manteve o valor patrimonial dele. Você tá tranquilo, e o fundo também tá tranquilo, porque agora ele tem 1,5% de 1,3 bi. E agora que ele tem... agora a comissão dele, ela deixa de ser 4 milhões e meio e passa a ser 19 milhões e 500 mil reais. O volume aumentou e a mesma equipe, por ela estar gerindo um valor maior, lógico que as obras vão dar muito mais trabalho, eles vão precisar contratar muito mais gente, tudo isso está implícito. Só que a gestora como um todo, ela deixa de ganhar 4 milhões e meio e passa a ganhar 19 milhões. E aí ela fala, mas eu quero mais. Eu quero entregar uma exímia obra com muito lucro, porque aí o cotista ele vai ganhar mais lucro do que ele esperava ganhar, e eu vou ganhar 20% disso, porque a minha taxa de performance é 20% daquilo que exceder o CDI ou alguma coisa assim. Sempre tem uma parada dessa. Mas vamos supor que não seja suficiente para essa galera. E eles querem mais. E porque eles estão fazendo um bom trabalho, eles estão mantendo o valor da cota, agora, porra, aí cagou porque misturou com o conteúdo de outro vídeo. E agora vocês estão tendo um déjà vu. Do tipo, porra, já me fudi com isso antes, já vi esse negócio aí. Mas aí agora, o que vai acontecer? O fundo, porque ele tá indo muito bem, ele terminou essa obra. E aí ele pagou a comissão, ele incorporou o fundo para não ter desvalorização, e ele distribuiu tudo isso daqui ao longo de todo esse tempo, e aí ele encerrou o ciclo. E aí o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai começar uma nova obra para ganhar novamente esse dinheiro. Tá tudo lindo, tá terra nostra. Desculpa, é que eu sou velho, eu não sei o que novelas que aconteceram aí, né, recentemente.
Mas o Mateu fala, nós construímos casa, vendemos casa, pegamos dinheiro para construir mais casa, para vender e ganhar mais dinheiro. Tá perfeito, esse ciclo aí é vencedor. Eu achei escada no Brasil. Mas vencedor, então a gente tem que fazer isso de novo, desenvolver mais imóveis e vender em outro lugar para continuar ganhando mais dinheiro. Só que aí o cara fala, como eu tô provando que eu sei o que eu tô fazendo, e eu tô pagando dividendo para todo mundo, e a cota no mercado ela ainda tá R$100, eu vou fazer uma nova emissão. E dessa vez eu vou fazer uma emissão de 2 bi, porque eu tô vendo uma oportunidade muito grande, que seja de 1 bilhão. 1 bilhão e 300 para dar certo a conta. Porque aí fica igual o fundo de verdade, o que o fundo de verdade tem hoje. Então ele faz mais uma missão de 1 bilhão e 300 e ele repete todo esse ciclo. Por que eu falo que o Tegar, ele é um fundo de Schrödinger, que é uma caixa que tá lá dentro e você olha para esse fundo e você não sabe se ele é bom ou se ele não é bom. Porque sabe quantas emissões ele fez desde que ele existe? Ele fez 13 emissões. O que isso significa? Que como ele conseguiu manter o valor patrimonial no mercado secundário, o que é manter o valor patrimonial no mercado secundário? O fundo vale 100, ele tem 100 de valor e eu faço uma emissão por R$100 e tem um monte de gente que quer comprar. Por quê? Porque se o fundo valoriza muito e eu faço uma emissão a 100, eu tô vendendo com desconto para quem participa da minha emissão. E isso é uma coisa boa. Então, quando o fundo valoriza mais do que o preço dele, é uma coisa boa. Agora, quando o preço cai, aí você não consegue fazer emissão mais. Porque imagina que você consegue comprar no mercado secundário. Mercado secundário é quando você abre o broker, ele digita lá, Tegar, e tá lá, R$80. Se lá tá 80, por que você aceitaria uma emissão dessa em que o cara tá te cobrando 100 se toda cota é uma cota e elas são todas iguais? Então, o cara que comprou a primeira cota e o cara que comprou essa segunda cota, aqui era R$100, aqui era R$100, independente do preço que ele paga, vale R$100, vale a proporcionalidade. E se no mercado secundário bateu 80, esse fundo nunca mais consegue emitir, porque ele vai oferecer a 100 uma coisa que no mercado aberto tá 80. Então as pessoas falam, não, se eu quiser comprar essa porcaria aí, eu compro no mercado secundário, então eu não te dou o dinheiro. E o Tegar, ele conseguiu fazer 13 emissões ao longo do tempo, porque ele sempre manteve o valor patrimonial mais a cota, porque ele sempre distribuiu rendimentos bons. E isso, quando você escuta, é ótimo para um fundo. Só que escutem, ele fez 13 emissões. E aí agora eu quero compor um novo cenário para você, em que aqui a coisa deu errado. Em que aqui eles gastaram, eles falaram, olha, a gente vai gastar 319 milhões nessa obra. E a gente vai vender por 390. E aí veio um aumento muito grande do valor do material de construção, e aí veio uma série de coisas imprevistas, e ao invés de gastar 319 milhões, eles gastaram 359 milhões, tendo somente, eles gastaram isso, 359, tendo somente 319. Acontece, não acontece? Você começar uma reforma na tua casa, achar que você vai gastar 10 mil e gastar 25, e os outros 15 você tira de onde? Você não tem de onde tirar. E aí, o que acontece? Você fica com aquela casa feia, com aquela obra pela metade. Já viu um parente teu que começou a construir uma casa e no meio do caminho acabou o dinheiro, e aí ele não consegue terminar a obra, e vende a obra pela metade, e aí perde muita grana? Construtoras também passam por isso. E se você passasse por essa dor de cabeça, o que você faria? Você poderia falar, galera, fudeu. Fudeu porque se era 319 e eu gastei 359, aquele lucro que eu falei para vocês de 66, aquele lucro para vocês que eu falei de 66 que deveria ser uns 70 agora, ele vai ser 70 menos 40. Ele vai ser 70 menos 40. Por quê? Porque aqui tem 40 mil. 40 milhões. Eu gastei 40 milhões mais do que eu achei que eu ia gastar. Então a minha margem de lucro, que era de 70 milhões, como eu gastei 40 milhões a mais na obra, eu vou lucrar só 30.
E aí, se eu quiser distribuir esse rendimento de 30 para todo mundo, vai ser muito inferior aos 66 que eu distribuí no ano passado. O dividendo vai cair pela metade. Só que se o dividendo cai pela metade, o investidor de FII emocionado vai falar, vou vender porque eu não quero essa porcaria, porque ele me enganou. Então, quando o preço cai, o preço da cota despenca. E aí, quando o preço da cota despenca, você não consegue mais emitir capital. Emitir cotas para captar mais dinheiro novo. Então, o que alguns fundos... Não estou falando do Tegar, porque a gente não tem como saber o que ele fez. O que um fundo esperto, mal intencionado, pode fazer? Galera, tá tudo de vento em popa e a gente vai fazer uma emissão de 1 bilhão aqui para vocês ganharem mais e mais dinheiro, porque nós somos uma gestora muito, muito foda. E aí, quando ele arrecada esse 1 bilhão, o que ele faz imediatamente? Ele usa 40 milhões... Ele usa 40 milhões para terminar essa obra aqui. Por quê? Porque aí ele consegue distribuir 70 milhões de dividendos e todo mundo fica feliz. Aí ele começa uma nova obra. E todo mundo recebe dividendo, todo mundo compra esses apartamentos, esse dinheiro ele volta para o fundo que começa uma nova obra. Como ele captou, ele começa uma obra maior ainda, só que esse 1 bilhão que a gente conseguiu, vendendo 10 milhões de cotas de 100 reais, gente, eu não tô louco não, né? É porque eu sou de humanas e eu tenho medo. Se eu pegar 10 milhões de cotas e multiplicar por 100 reais, eu vou ter 1 bilhão. Não tô doido. Então, esse 1 bilhão que a gente emitiu e que a gente conseguiu capital para o fundo, ele já começa desfalcada de 40 milhões que eu tive que usar para terminar essa obra aqui e não contei para ninguém que eu usei esse dinheiro porque eu não queria dar um dividendo de metade do valor. Então eu mantive o dividendo e eu terminei essa obra com o dinheiro da emissão de uma outra grana que deveria servir para uma outra obra que não deveria ter nada a ver com essa daqui a princípio. Então você fala, cara, mas quando é que vão descobrir essa porra? Quando que vão descobrir essa porra? Vai ter que ver quanto que tempo que essa obra vai durar para que isso tudo seja vendido, para a galera perceber que desse 1 bilhão aqui, ao invés de você ter 200 milhões de lucro, você teve 200 milhões menos 40, porque esses 40 não existia. Mas vamos supor que a incompetência e a má gestão é um problema crônico desses caras, e eles captam 1 bilhão e eles decidem investir 960 milhões, porque 40 eles perderam para terminar essa obra aqui. E imagina que eles vão fazer essa obra e ao invés de 1 bilhão, eles gastam, ao invés de 960 milhões, eles gastam 1 bilhão e 20, por exemplo. Então o cara gastou 1 bilhão e 20 milhões para terminar uma obra que ele achava que ia custar 1 bi para ele, sendo que ele captou 1 bi, mas ele não tinha 1 bi porque 40 milhões ele usou para terminar a obra anterior. Então aqui ele tá muito fodido, porque ele tá com um déficit de mais 80 bilhões. Entendeu? Como ele tá com um déficit de 80 bilhões, de onde que ele deveria tirar esse dinheiro? Ele deveria tirar esse dinheiro daqui, ó. Eu pego a comissão do administrador, eu reponho a inflação do patrimônio, do valor patrimonial do fundo, e eu chego pro cotista e falo, deu ruim, porque eu achei que eu ia ter 200 milhões de lucro, e eu tive... Eu achei que ia ter 200 milhões de lucro, e eu tive 200 milhões menos 60. Entenderam? Eu tive um déficit de 80 milhões. Então, o rendimento dessa cota aqui, ele deveria cair. Então, ao invés de ser R$1, ele deveria ser 60 centavos. Para quê? Para repor o valor do fundo, para que ele possa ir para outra obra com o caixa cheio, com o valor patrimonial recuperado, e que ele ganhe experiência e que ele ganhe expertise para conseguir economizar na próxima obra. Mas o cotista ele não deveria receber esse dividendo, por quê? Porque esse dividendo não existe, porque esse lucro que ele disse que ele teve aqui, ele não existiu, ele tomou, não é que ele tomou prejuízo, mas ele teve um lucro muito menor, então ele deveria distribuir isso proporcionalmente. O problema é que se ele distribui esse lucro proporcionalmente, ele não consegue manter o valor da cota, a cota cai e ele não consegue fazer uma nova emissão.
Portanto, uma maneira de solucionar isso daqui seria fazer uma nova emissão. E dessa vez a gente faz uma emissão de 1,3 bilhões de reais, numa situação em que eu vou ter 13 mil cotas de R$ 100. E aí eu vou falar o seguinte, galera, eu sou muito bom de ganhar dinheiro, porque nós estamos há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, há 6 anos, mantendo constância de rendimentos. Nós terminamos as nossas obras, a gente vai vender tudo e a gente vai conseguir pagar dividendos constantes e fixos aí para você. Portanto, nós somos bons gestores, portanto, você deve confiar esse dinheiro a nós. Por quê? Porque quando a gente pegar esse dinheiro, a gente vai fazer miséria, a gente vai comprar terreno, aí vamos construir prédio, aí a gente vai vender, vai comprar mais prédio, aí a gente vai ganhar mais dinheiro, aí a gente vai ganhar mais... E aí você fala, porra, esse negócio aí é a terra nostra que o Mateu queria, cara. Eu vou comprar esse negócio. E aí você compra mais. Só que aí esse cara, na hora de construir, na hora de fazer essa obra, ele acha que ele vai gastar 1,3 bilhões e ele gasta 1,5 bilhões. Eu sei que eu estou fazendo uma coisa aqui muito demorada e muito delongada, mas eu quero que vocês entendam a angústia de uma empresa que não pode falar o que está acontecendo, porque senão a cota despenca e ela não consegue arrecadar dinheiro para fazer as suas obras. E agora que eles gastaram 1 bi, o que eles fazem? Ou eles derrubam esse rendimento e falam, galera, acabou a festa, vocês vão ter que se contentar com muito menos, porque a gente ganhou muito menos. Então, eu vou pagar a comissão, eu vou pagar a inflação para corrigir o valor do fundo. Só que esse dividendo aqui, a gente está muito no vermelho. Por quê? Porque a gente gastou muito mais do que esperava e vocês vão ter que se contentar só com esse pedacinho aqui, ó. O dividendo de vocês vai ser isso aqui, tá bom? O dia que ele faz isso, ele diz, não dá mais para emitir e a gente vai ter que dar um jeito de recuperar o valor desse fundo com o dinheiro que a gente conseguir desse negócio aqui. Então, vai desabar o valor patrimonial, porque vai vir à tona todo o lixo que a gente escondeu debaixo da cama. Estou falando que o Tegar fez isso? Não. Dá para provar que o Tegar não fez isso? Não, não dá. Fui lá, li todos os relatórios gerenciais, eu li tudo que tinha para ser lido. Eles estão dizendo que eles têm 2 bi de imóveis prontos para vender, só que esses imóveis não estão liquidados e eles não estão conseguindo vender. Eles estão dizendo que vão valorizar muito depois que cair a taxa de juros. Se a taxa de juros cair, o preço desses imóveis cair e eles não conseguirem vender e não conseguirem fazer virar 2 bilhões, o valor patrimonial do fundo vai virar pó. Porque aí a gente vai ver finalmente quanto que esse fundo vale de verdade. Então, quando você olha para esse Tegar aqui, meu Deus. Quando você olha para esse Tegar aqui, ele tava lá 120, 115, e aí de repente ele cai, depois ele recupera e agora ele cai de novo. Por quê? Porque dessa vez teve um guidance que está dizendo que a cota vai cair e quando a cota cai, quando o rendimento cai, o preço da cota também cai. E agora que a cota caiu para um valor muito inferior ao valor patrimonial, esses caras não vão emitir mais. Ou seja, daqui para frente a gente vai ver qual que é a realidade a respeito desse fundo. Por quê? Porque eles não vão mais conseguir fazer emissão. E eles já fizeram 13 emissões. Então, se eles geriram bem essas 3 emissões que eles fizeram, e eles têm imóveis que vão conseguir, com suas vendas, recompor o valor do fundo, garantir a distribuição, pagar a comissão deles e continuar construindo para continuar gerando valor para o fundo, aí eles estão salvos. Só que se eles estão numa espiral de gastar mais do que ganha, se eles não estão sendo transparentes no relatório, e se eles precisam de dinheiro de emissão para terminar a obra, e eles não vão conseguir fazer mais emissão porque o valor da cota patrimonial despencou, aí eles vão virar desses fundos de incorporação que derretem do nada e você fica olhando para eles perguntando por que aconteceu isso. Então, isso daqui pode ser
uma oportunidade? Pode ser uma oportunidade. Você pode comprar por R$ 76 e descobrir que ele tem 113 de valor patrimonial e que ele vai voltar a render R$ 1 por mês porque as obras deles estão supimpa. Agora que o preço de material de construção está caindo, a mão de obra está um pouco mais abundante. Mas assim, eu quero que você pense que tem um monte de construtoras, um monte de incorporadoras, tem um monte de gente jogando um monte de prédio novo no mercado e que os investidores, eu não estou falando de gente que quer morar, tá tendo cada vez menos gente querendo morar, porque cada vez menos gente está tendo filho e cada vez menos adolescentes, jovens adultos estão saindo da casa dos pais para comprar seus próprios apartamentos. Isso é uma coisa. Mas o que está acontecendo também é que o mercado está percebendo que o investimento em imóveis para alugar não é um bom investimento para você ganhar dinheiro. As pessoas estão finalmente percebendo que aluguel não é isento de imposto de renda, que o inquilino destrói a tua casa, sai sem pagar, você não consegue despejar o cara e que o dinheiro do aluguel que o cara te paga o ano inteiro, geralmente você tem que fazer a manutenção do telhado que apareceu lá um vazamento. As pessoas estão percebendo que comprar imóvel no longo prazo, quando o prédio é novo, é tudo lindo, o condomínio é barato, mas aí o prédio fica velho, começa a dar um monte de problema, o condomínio sobe, vira um aluguel, o cara que alugou o apartamento, ele não paga o condomínio. Aí você não pode despejar o cara e você ainda tem que pagar o condomínio, senão os seus bens eles podem ser penhorados por conta do condomínio que o teu inquilino não pagou. As pessoas estão falando, vou parar de investir em imóvel. No momento em que as construtoras estão despejando um monte de imóvel, falando, pelo amor de Deus, compra. E os moradores estão falando, pelo amor de Deus, compra. E um monte de gente está perdendo imóvel para financiamento e o leilão da Caixa Econômica está vendendo imóvel de leilão aí por 70%, 60% do valor de mercado. Nesse cenário, você é dono de um monte de apartamentos em condomínios, em lugares X, que estão falando assim, nossa, a hora que a taxa de juro cair, a gente vai estourar a boca do balão porque a gente vai vender tudo e esse dinheiro vai voltar para o nosso caixa. Você tem certeza? Então tem muito C aqui. Quando eu comprei aquele fundo das Americanas, eu tinha certeza que aquele terreno, naquele centro velho da cidade, continuaria sendo um terreno. Então, se a Americanas não pagasse, a Americanas seria despejada, processariam a Americanas, talvez um dia ganhasse, talvez não ganhasse, mas eles teriam o terreno da loja americana naquele centro velho onde nossos avós iam comprar chocolate. Quis. Quando caiu o Vigia, eu falei, o fundo falou que já os fazendeiros já colheram e já venderam a produção de arroz e que já estão pagando essas dívidas. Então, se arrasou a terra, eles têm mais 3 meses para começar o plantio da próxima safra. Comprei. Por quê? Porque eu falei, tem margem de segurança aqui. Agora, o Tegar, porque ele caiu de 100 para 76, isso daqui tem margem de segurança para eu comprar? Eu não sei se tem margem de segurança, porque eu não sei com que dinheiro que ele tá concluindo a obra. Se ele está concluindo essa obra com o dinheiro dessa obra, se ele está concluindo essa obra com o dinheiro dessa obra, se ele está concluindo essa obra com o dinheiro dessa obra, esse fundo está saudável, está perfeito. Mas se ele está concluindo essa obra com o dinheiro dessa emissão e dessa obra, e se ele está concluindo essa obra com dinheiro dessa emissão e dessa obra, então ele está usando dinheiro novo de emissão para resolver o problema velho dele, porque ele não teve competência de fazer e não teve coragem de assumir para o cotista que ele estava tendo problema. E eu não estou acusando o Tegar de fazer isso. Eu estou dizendo que a gente não tem condições de saber se eles fizeram isso ou não. E se eles estão usando o dinheiro dessa obra aqui para terminar essa obra aqui, pode ser que a coisa nem valha R$ 75. Eu posso descobrir que eles gastaram tanto dinheiro ultimamente e estão tendo que vender tão barato porque o preço de mercado dessas coisas estão caindo. Não é que o preço de mercado está caindo. Não é que o preço de mercado está caindo. É que o valor das transações está caindo. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Você tem um monte de apartamentos que valem R$300 mil. Você tem um monte de apartamentos que valem R$300 mil. Os apartamentos baratinhos. 300 mil. Aí você falou, nossa, eu tô com muito dinheiro aqui, eu quero 20 logo de uma vez. Me dá 20. Me dá 20 apartamentos daqui. Por quê? Porque eu vou conseguir vender esses apartamentos por 330 mil. E aí eu vou ganhar muito dinheiro. Aí no prédio, o cara não conseguiu pagar o financiamento imobiliário dele.
Aí veio a Caixa e jogou ele pra fora e falou assim: então eu vou tomar o seu apartamento. Aí a Caixa que tomou o apartamento dele porque ele tinha uma dívida muito grande, colocou no leilão e vendeu no leilão por 200 mil. Não, aqui é 200 milhões, porra. Eu trabalhei tanto com 1 milhão lá que eu tô viajando. Vendeu por 200 mil. Mas a Caixa, ela não tomou apartamento só de um inadimplente, ela tomou de 5 inadimplentes. Então, esse daqui ela vendeu por 205 mil, o outro ela vendeu por 201 mil, o outro ela vendeu por 198 mil, e o outro ela vendeu por 213 mil, porque o cara tinha um apartamento muito bonitinho, e aí os caras no leilão ficaram dando lance, porque todo mundo queria a decoração do apartamento lá, e aí levaram por 213. Pergunta, nesse prédio você consegue vender por 300? Não. Aí tem o cara que ele não perdeu pro leilão da Caixa, mas ele tá desesperado. Por quê? Porque ele tá com um rombo de 150 mil no cartão de crédito do Nubank. Ele precisa quitar essa dívida e ele precisa pagar uma cirurgia pra mãe dele. E aí ele fala, cara, eu preciso de dinheiro. E aí chega um cara e fala, ué, mas na Caixa, no leilão, eu compro isso daí por 213. O cara fala, cara, eu te vendo por 200. Tá bom, toma 200, toma 200. Eu não preciso ir no leilão, eu não preciso passar por toda aquela burocracia, eu não preciso pensar em nada, toma 200. Seu vizinho vendeu por 200, a Caixa tá vendendo por 200, você acha que você vai conseguir vender por 300? Não vai. Não vai. Então, nominalmente, você pode pedir o que você quiser. Porque quando você entra no site da imobiliária vendendo um apartamento naquele prédio, tá 360 mil. Por quê? Porque o dono sabe que você vai querer negociar na hora de comprar. Ele já coloca 360, porque se você chegar em 300, você vende. Então, o valor nominal do apartamento, ele não quer dizer nada. Você tem que ver a que preço estão sendo fechadas as transações. E se o apartamento usado, ele vale 300, mas eu tô conseguindo comprar por 200, por que eu compraria um de 450 só porque é novo? Então, os 2 bi que eles têm de apartamento pronto, de imóvel pronto, eles não são 2 bi ainda porque eles ainda não foram vendidos. E eles estão tentando vender, não estão conseguindo vender, e estão falando que não vão vender tão cedo porque eles não querem baixar o preço, tá certo. Só que e se a taxa de juros cair e eles não venderem como eles estão dizendo que eles vão conseguir vender? E se os balanços deles não estiverem honestos como eles estão dizendo que são, porque na verdade esses balanços nem existem. Eu não tenho provas dos lucros e eu não tenho provas do uso desse dinheiro. Então, eu não tenho provas e eu não tenho como avaliar se não houve fluxo de dinheiro novo para cobrir rombo de caixa velho. Então, agora que a cota do Tegar caiu absurdamente, eles não vão conseguir fazer mais emissão. Agora que não tem mais emissão, não tem dinheiro novo. Agora que não tem dinheiro novo, é que a gente vai descobrir na caixa do feed de Schrödinger se esse fundo ele fez tudo certo da maneira que deveria ter feito, ou se ele fez tudo errado da maneira que ele não deveria ter feito, e aí você vai saber se esse fundo vai valorizar muito ou se ele vai cair. Esse é o tipo de negócio que eu faço, não. Eu gosto de margem de segurança. Isso daqui é uma insegurança garantida, que pode dar bom, mas pode dar muito ruim. E a tendência de fundo de desenvolvimento é que o que pode dar errado vai dar errado. Então, tem coisa barata, tem coisa com desconto tão grande quanto, mas de tremenda qualidade. Eu não quero comprar um negócio que eu só vou descobrir daqui 6 meses o que é de fato. Isso daqui eu estou fora. Tô dizendo que não é para comprar? Não. Só que isso daqui não é sobre esse fundo. É sobre esse conceito aqui. Porque se você não entender esse conceito aqui, para sempre você pode se lascar muito com investimento na vida. Acontece com construtora o tempo inteiro. Eu já vi construtora que pegou uma obra, não estava conseguindo terminar, aí começou uma outra e pegou o dinheiro adiantado da outra obra para terminar a primeira. Aí ele terminou a primeira obra, o cara não pagou ele. Então olha que engraçado. Ele terminou uma obra e não recebeu, e ele recebeu dinheiro para uma obra que ele não fez porque ele estava usando para terminar a obra que ele não foi pago. E aí o que você faz nessa hora? Você vê o trabalho de uma vida inteira, você vê o patrimônio de uma vida inteira desmanchando na sua mão, virando pó, e você vê suas coisas sendo tomadas, suas coisas desaparecendo. E quando eu falo as suas coisas sendo tomadas, é porque se você pagar R$ 70 numa cota desse fundo e ele virar pó amanhã, você vai ver os seus R$ 76 não virando nada de dividendo e desaparecendo, e a cota a 20, o dividendo a 10 centavos, e você falando, porra, mas quando que vai recuperar? E talvez não haja o que ser recuperado. Esse é um risco de desenvolvimento que existe. Estou falando que está acontecendo isso no Tegar.
Eu tô dizendo que não dá para saber o que tá acontecendo no Tegar, a menos que você tenha informação privilegiada que não tá nos relatórios e que não tá e que não é conhecimento público. E eu tô vendo um monte de gente gerando conteúdo a respeito desse fundo, falando, olha, isso daqui é uma oportunidade. Esse conteúdo tá chegando de graça para você, é porque tem alguém pagando para esse cara falar isso para você pensar o que ele quer que ele pense. O que você para você pensar o que ele quer que você pense. Isso é importante lembrar. Então, assim, eu adoro isso daqui. Né? Quando eu olho para isso daqui e escapo disso daqui, é como se eu, criança, pré-adolescente, estivesse escapando do Ronaldão, zagueiro do São Paulo, bicampeão mundial lá, e falando, não, velho, você não vai passar conversa no meu pai, não. Não desse jeito. Dá pra fazer negócio melhor aqui. Então, você tem que ter sede por dividendo. Só que essa sede, ela não pode te deixar burro e irracional ao ponto de você acreditar naquilo que é conveniente para você acreditar. Não, você tem que ir sempre pelo pior cenário. E se no pior cenário tá dando lucro, aí você compra, né? Agora, aqui eu não tenho como saber qual que é o pior cenário, então não dá para comprar. Ah, mas talvez você se arrependa, porque isso daqui pode valorizar muito e um dia você pode se arrepender. Me arrependo com gosto, porque tem muita festa nesse mundo, você não precisa estar em todas, e basta que você encontre a festa certa para você, que você fica gostosinho lá, vê o tempo passar, e daqui a pouco você tá vivendo de renda. Né? Você não precisa abraçar todas as oportunidades, você não precisa estar em todos os bondes. Esse daqui é um que, se der bom lá na frente, e quem está comprando agora se der bem, eu vou bater palma para a pessoa e falar que bom que deu certo para você. Poderiam não ter dado, que bom que deu certo para você, mas esse tipo de risco eu não gosto. Agora, se daqui 8 meses tiver gente com Tegar falando, porra, eu achei que nunca ia cair para baixo de 40 e caiu, agora tá 30, eu vou falar, não foi falta de oportunidade de entender que era arriscado. Né? Eu acho que algumas pessoas não deveriam nem poder investir em renda variável no Brasil, porque, cara, é trap em cima de trap. Né? Espero que seja útil. Tirei um peso enorme das minhas costas aqui. Um grande abraço para vocês.